Jared Kushner, genro do atual presidente dos Estados Unidos Donald Trump, já é apontado por muitos como o anticristo bíblico. Conheço os motivos que os levam a crer que Kushner é de fato o homem da iniquidade. Jared Corey Kushner é um investidor e promotor imobiliário, proprietário de jornais, conselheiro e genro do presidente Donald Trump. Kushner foi uma das principais peças da equipe de transição do governo, mantendo importantes contatos com governos estrangeiros. Ele também se reuniu com os líderes do Congresso e ajudou a entrevistar candidatos para trabalhar no gabinete do presidente eleito. Ao contrário do sogro, Kushner é um homem discreto, que prefere agir nos bastidores. Kushner comprou o jornal New York Observer em 2006. Neto de sobreviventes do Holocausto, chegou a defender o sogro de acusações de antissemitismo, em um editorial na publicação durante a campanha eleitoral. Segundo Trump, somente Jared Kushner poderá intermediar e trazer a paz sobre o Oriente Médio, entre judeus e palestinos, conforme o mesmo disse. Se você não conseguir isto, ninguém conseguirá. Jared Kushner é considerado hoje o homem mais influente ao lado dos outros conselheiros de Donald Trump, que é considerado hoje o homem mais poderoso no mundo, chefe da nação que mais influencia o planeta, os Estados Unidos da América. Kushner não está sendo apontado por muitos como a besta do apocalipse à toa. Existem algumas coincidências que o tornam um possível candidato à vaga. Segundo o judaísmo, o Messias tão aguardado deve cumprir alguns requisitos. Ele deve ser um descendente biológico, isto é, da semente do rei Davi. Sua linhagem até o rei Davi deve passar através de Salomão. Ele deve ser um judeu e seguidor do judaísmo. Segue-se a estes requisitos que o Messias deve ser nascido de pais humanos. Ele reconstruirá o templo. Ainda existem outros pontos, mas creio que esses são seus principais fatores de reconhecimento. Os outros pontos acontecem com o tempo. Isso, segundo a crença judaica. Kushner cumpre alguns desses requisitos. Veja. Kushner é judeu ultra-ortodoxo moderno americano. Isto foi revelado no fato de que havia deixado a sua relação com Ivanka Trump por discussões religiosas. Mais tarde, ela se converterá ao judaísmo ortodoxo, e então se casou com ele em 2009. O significado de seu nome em hebraico é descendente. Jared é um nome bíblico, pai de Enoque e avô de Noé. Dizem que ele é descendente de Davi e da linhagem de Salomão. Mas isso é o que dizem. Eu mesmo não sei a veracidade de tal informação. Isso é o que anda circulando na internet. Ele também é o dono de um edifício na Quinta Avenida em Nova York, de número 666, que abriga uma empresa chamada Lucent Technology, que está desenvolvendo microchips para diversos fins, mas com o objetivo final de serem implantados em seres humanos, numa possível marca da besta. Além disso, o edifício número 666 está localizado bem em frente ao edifício do maior bilionário judeu, Davidson Rockefeller. Além de ser um homem de muita influência política, é ele que está mediando o bíblico Tratado de Paz entre Israel e o Oriente Médio, conforme diz o livro de Daniel capítulo 9 verso 27. E com esse tratado de paz, seria possível a reconstrução do templo judaico no seu devido local, no Monte do Templo, que se encontra atualmente sob domínio muçulmano, e qualquer tentativa dos judeus de tomá-lo novamente culminará na pior guerra religiosa já vista pela humanidade. Também tem a questão da novilha vermelha que já nasceu, e que está sendo preparada para o ritual de purificação, quando o templo estiver pronto. Ou seja, estamos presenciando a ascensão do anticristo, se cumprindo diante dos nossos olhos. Será mesmo? E para pôr mais lenha no fogo, há menos de um ano, o influente rabino Chaim Kanievski declarou que o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. Segundo o site de notícias Breaking Israel News, de toda a teoria,
Vamos analisar os principais fatores que levam muitos a crer que Jared Kushner é o anticristo. A primeira delas é o fato de Kushner ser um judeu ortodoxo. Muitos acreditam que o anticristo será judeu, por conta de que o Messias que os judeus esperam até hoje será um cumpridor da lei, conforme o texto de Deuteronômio 17:15, 18 a 20. Um dos argumentos usados para sustentar essa crença é: o anticristo deve ser judeu, já que os judeus só aceitariam um judeu como seu Messias. Entretanto, a Bíblia não diz que os judeus o aceitarão como seu Messias, e sim, que uma aliança de paz será estabelecida. Ainda existe outro argumento que muitos usam para afirmar que o anticristo vem dos judeus. No texto de João 5:43 que diz: Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. No texto, Jesus não diz que o anticristo será um judeu. Ele simplesmente disse que veio em nome do Deus Pai, e eles o rejeitaram. Outros virão em seu próprio nome, com promessas terrenas, e a esses, vocês aceitarão. E isso aconteceu ao longo da história, com a rebelião de Bar Kokhba no segundo século, que foi defendido por muitos judeus da época como o Messias. Além dele, surgiram outros falsos cristos ao longo do tempo. Outro ponto: Kushner é descendente de Davi, da linhagem de Salomão. Outra vez deixando bem claro, eu não sei se de fato ele é ou não descendente de Davi. Isso é o que diz na internet. Mas mesmo que fosse, isso não o torna o anticristo. O problema é que criou-se uma confusão no meio cristão, de confundir o anticristo com o Messias que os judeus esperam até hoje. Para nós, cristãos, Jesus é o Messias, descendente de Davi e Salomão, que cumpriu muitas profecias, e cumprirá todas as outras na sua segunda vinda, no estabelecimento do milênio. Mas, não é assim que os judeus enxergam. Para eles, o Messias não é filho de Deus, mas será da linhagem de Davi e Salomão. Virá para cumprir todas as profecias de uma vez. Ele será mais inteligente que Salomão. Trará todas as tribos dispersas de Israel, reconstruirá o templo, haverá paz na terra, e as nações serão abençoadas por Israel. Os personagens são os mesmos. O problema é que os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias. Vou deixar um vídeo de um debate entre um pastor e um rabino para entenderem melhor a maneira como eles veem Jesus e o Messias que eles esperam. Acordo de paz e reconstrução do templo. Kushner está mediando um tratado de paz entre Israel e palestinos, e por isso ele é o cara da profecia. Pois bem, Kushner não é o único a tentar mediar um acordo de paz entre Israel e Palestina. Já existiram muitos outros. Pode ser que seja, mas pode não ser. Biblicamente falando, eu não acredito que ele seja. Em relação à construção do templo, existem duas vertentes para os estudiosos cristãos. Uns defendem que é necessário a reconstrução do templo em Israel, para que ocorra a manifestação do anticristo. Outros defendem que não há essa necessidade, e ambos os lados têm bons argumentos, e apenas essa questão já rende muito assunto. O significado de seu nome. Jared significa descendente, descendência, aquele que faz parte da família. Jared é um nome masculino de origem hebraica, bastante comum entre os norte-americanos. Surge do hebraico Yared, que significa a descida, em referência à descendência de Adão. Segundo a Escritura Sagrada, esse era o nome de um descendente do primeiro ser humano criado por Deus. Por conta disso, muitos dizem que ele é a descendência da serpente de Gênesis 3:15. O engraçado é que as pessoas ficam se apegando aos nomes, quando a própria Bíblia não lhe dá um nome específico, mas o chama por vários nomes. Para quem tem prazer em alarmar as pessoas, eles vão sempre tentar associar o nome a algum significado em qualquer idioma. Vão prestar atenção nos gestos que a vítima faz. Afinal, tudo é conspiração, e vale tudo para ter visualizações. Isso cresce o canal e gera mais dinheiro para eles, que dizem alertar as pessoas. Ele é o dono do edifício 666. Não tem jeito.
Só pode ser ele. A Bíblia diz: aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Ou seja, é dito que é preciso sabedoria. Será que essa é a sabedoria que tantos estudiosos não conseguiram entrar em consenso durante 2000 anos? Será que João viu uma propriedade com o número 666 e não conseguiu passar por o papel de uma forma mais clara? Com certeza, essa não é a sabedoria que Deus diz na profecia. Mas e a questão da empresa que fabrica os microchips? Essa empresa, Lucent Technologies, que os teóricos da conspiração afirmam estar por trás dos chips da besta, nem existe mais. Lucent Technologies foi uma empresa de telecomunicações americana fundada em 30 de setembro de 1996. Em 2006, ela se fundiu à empresa francesa, Alcatel Telecomunicações, formando então Alcatel-Lucent. E em 2016, foi concluída a compra da Alcatel-Lucent pela Nokia Corporation, pelo valor equivalente a 54 bilhões de reais. Ou seja, se tem alguém por trás dos microchips de identificação por radiofrequência, é a Nokia. E digo mais, não é apenas a Nokia, mas muitas outras empresas que também têm interesse na tecnologia. Eu não posso afirmar com certeza que essa empresa, Lucent Technologies, realmente alugou o 6º andar do famoso prédio de Jared Kushner. Isso é o que dizem esses blogs e vídeos sensacionalistas. O que sei é que a empresa, devido a uma fusão, passou a se chamar Alcatel-Lucent, e em 2016, foi adquirida pelo grupo Nokia. Quem posta esse tipo de notícias na internet, não está nem um pouco preocupado em informar as pessoas, e sim, alarmar, causar confusão. Canais de falsos cristãos, muito mais preocupados com os senhores do mundo, do que com o Senhor das ovelhas. Quando soltam esse tipo de notícia, eles não fazem nenhuma análise bíblica do assunto, mas usam textos isolados em tom afirmativo, com o intuito de crerem no que diz. E eu pergunto, não foi a mesma coisa que Satanás fez diante de Cristo? Esses mesmos canais afirmam que a televisão mente para seus espectadores, e nisso eles têm razão. Porém, da mesma forma, eles crescem seus canais, iludindo seus inscritos. Muitos deles são contra o sistema religioso, dizendo que pastores são cães gulosos, que não devemos dar dinheiro para pastor. Entretanto, eles, para que continuem seu trabalho como líderes que alertam seus inscritos, pedem para que apoiem seus canais com dinheiro. Isso não é estranho. Nada contra quem apoie canal algum, se o canal tem um bom conteúdo, e procura passar a verdade ao invés de mentiras. Nada mais justo. Nem todos na plataforma estão preocupados em informar, e sim, com crescimento nas visualizações. E esse tipo de assunto rende muito conteúdo. De algum tempo para cá, quantos anticristos já surgiram? Bill Gates, Obama, Papa Francisco, Erdogan, Donald Trump, Vladimir Putin, Macron. Já tem gente falando até em Bolsonaro. O que eu tenho a dizer é, não adotem anticristos para si mesmas. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2:3, que o próprio anticristo se manifestará. Então, saberemos quem é ele. A Bíblia também vai dizer em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma, como o corpo. Essa é para aqueles que só falam nos senhores do mundo,